Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Miramês, no capítulo 15, Cristo fala, na sexta parte, Shaolin não encontrou mais o seu amigo Francisco quando este saíra da prisão. Ele ficará cumprindo ordens, regras de guerra, e lá permaneceu muito tempo. No cárcere, dedicava-se à meditação e recitava páginas e mais páginas para os companheiros de cela sobre aquilo que lera. Com o correr do tempo na prisão, seu organismo também se enfraqueceu e se foi atrofiando, situação ainda pior para quem, como ele, já sentia por dentro a ânsia da liberdade e a necessidade de comunicar-se e de ajudar. Pelo seu procedimento, conquistou a admiração dos carcereiros e vigilantes que ouviam com atenção as histórias contadas por ele sobre o seu pai e a velha Índia. E um certo dia Shaolin foi solto. Procurou a casa de Francisco, porém não a encontrou. Francisco tinha saído de Assis para lugar ignorado por seu pai. Pedro Bernardoni interrogou Shaolin para saber por que estava à procura de seu filho, e este contou-lhe tudo, falando com detalhes sobre os acontecimentos vividos juntos. Pedro gostou da história. Fê-lo entrar, serviu vinho com tâmaras e despejou no rapaz toda a sua impaciência acerca de Francisco, seu ideal para com o filho e o fracasso do mesmo, sobre sua fortuna e o que Francisco estava desperdiçando, somente pensando em ajudar aos escravos e aos pobres vagabundos. Shaolin, respeitoso, ouviu silenciosamente o pai do seu companheiro e, quando teve oportunidade, disse com humildade: Caro senhor, o teu filho para mim é um grande amigo que tenho como irmão. Por sentir por ele um afeto muito grande. Conhecemos-nos em um campo de treinamento aqui em Assis, quando nos alistamos para defender essa cidade que tanto amo. Como já te disse, naquele encontro, selamos a nossa amizade. Queria vê-lo antes de ir para Veneza, pois alistei-me novamente, dessa vez nas cruzadas, para pegar em armas. Já sou moralmente um cruzado e devo defender o Santo Sepulcro, de que os turcos se apoderaram, e seria para mim um grande prazer se pudesse vê-lo antes da partida. Assim dizendo, fez menção de despedir-se do rico comerciante, mas esse interceptou, prosseguindo: Também eu queria que vocês se encontrassem, pois dessa forma Francisco poderia reagir intimamente e oferecer-se como um defensor do mais sagrado pedaço da terra que existe para nós, que pertencemos à Igreja Apostólica Romana, o Santo Sepulcro, e tornar-se um homem, tornando-se um cruzado. Logo que ele chegar, darei o teu recado com muito interesse. E despediram-se. Shaolin, triste por não ter encontrado seu amigo, partiu para Veneza. Lá chegando, encontrou um movimento surpreendente, a formação da Quarta Cruzada, cujos componentes estavam enlouquecidos pela fúria, e o mais triste é que a grande maioria dos cruzados eram crianças ostentando bandeiras e gritando loucamente em um volume que assustava um racional. Assim, Shaolin, homem ponderado e acostumado à meditação, conhecedor de determinadas leis espirituais, começou a modificar seus conceitos concernentes às cruzadas e pensou secretamente que aquilo era uma verdadeira balbúrdia. Aquele impulso de guerra era inconsciente. O que poderiam fazer aqueles meninos na frente de batalha contra homens adestrados e maldosos, como os turcos e os egípcios? Aquelas crianças eram inocentes no que se referia a lutas. Nesses pensamentos entrou em conflito consigo mesmo, esfriando no seu íntimo o ardor de partir das guerras e da cruzada. Assim apresentou-se a contragosto no casarão que servia de quartel, onde tinha o necessário para um soldado, e foi abençoado por um frade que mais parecia um carrasco. Deitou-se numa cama improvisada, onde o capim era o colchão. Meditou a noite inteira pensando em seu mestre espiritual, pedindo-lhe que o ajudasse a fazer o melhor. Se aquele caminho fosse o seu, que o ajudasse a cumprir seu dever, e se não, que o retirasse pelos meios de que os anjos são mestres. Shaolin estava se entregando por completo aos braços da verdade, pedindo que se cumprisse a vontade de Deus e não a dos homens. Nisto, ele notou uma luz azulada descendo do teto, que o atravessava sem impedimento e que foi crescendo e tomando forma, enquanto um suave vento soprava o ambiente. Sentia um perfume peculiar ao seu mestre espiritual, e a forma se definiu. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e no momento foi tomado de emoção indescritível. O mestre, olhando para ele, mansamente deixou que ele chorasse, e o pranto foi demorado. Naquele estado emotivo, ele regrediu, indo ao tempo de criança, lembrando-se de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos, do italiano que o levara para a Itália e o educara.
Lembrou-se fortemente de Francisco e do acampamento em Assis, quando estava em treinamento para a guerra contra a Perúcia, e de quando caíram nas mãos dos inimigos e foram aprisionados. Pensou na sua vida, do que deveria fazer dela, e tornou a chorar por sentir-se preso às cruzadas. Verdadeiramente estava arrependido de ter se tornado um cruzado. O indiano, com um olhar meigo e gesto carinhoso, o abençoou, dizendo: Shaolin, que Deus te abençoe sempre e que o Cristo de Deus te faça um soldado do bem, sem que teus impulsos inferiores interrompam a luz que começa a nascer em teu coração. A vida na terra é como observas, cheias de tumultos, de pestes, de fome, de guerras fratricidas, de ignorância e de ódio, e a morte eliminando vidas em todas as direções. Para qualquer nação que intentares te transferir, encontrarás as mesmas coisas, os mesmos homens, cheios de mesmos defeitos e os mesmos carrascos com sede de sangue e de domínio. A maior parte das criaturas são espíritos inferiores, carentes de educação e disciplina, e porquanto para eles a melhor escola, o melhor lar e o melhor hospital é ainda a terra. Os processos das vidas sucessivas, como bem o sabe, são a porta sagrada para eles se melhorarem. Não obstante, onde estiverem, criarão problemas. Matam-se uns aos outros porque são assim, mas depois haverão de despertar para o amor, pois foram feitos para isso. Deus Todo-Poderoso está vendo isso muito melhor do que nós outros e já tomou todas as providências cabíveis para a educação coletiva dessas almas. Não blasfemes contra a divindade, nem penses que esses homens estejam órfãos das bênçãos de Deus. Existem no seio da humanidade, por misericórdia da luz espiritual, falanges de anjos que desceram por amor para ajudar na difusão do bem, do amor e da caridade. Isso é o trabalho demorado, mas são sementes que vão nascer e florescer mais tarde na terra dos corações. Se quiseres, meu filho, poderás ser uma dessas sementes de luz a serviço do amor de Deus, sob a orientação do Cristo. Não temas. O teu destino já está delineado por mãos invisíveis que te conduzem. O que resta fazer depende de ti. Não te esqueças de orar e igualmente de vigiar. E confia em Deus e em ti, que tudo o mais te chegará por misericórdia do Criador. Sempre estarei contigo. Adeus. Shaolin quis perguntar alguma coisa, mas a garganta estava sufocada pela emoção. Quis interrogar pelo pensamento, como de costume, porém, as ideias não lhe obedeceram. Avançou naquele instinto de gratidão, beijando seus pés luminosos, e chorou novamente no silêncio da noite. Se alguém ouvisse, notaria que sua boca estava fosforescente, iluminada. Força esta emprestada pelos pés do mestre indiano, que o protegia em todas as suas mais difíceis decisões. Daí a pouco dormiu novamente. Para por aqui. Texto bem grande, né? Mas vejam bem, aqui Shaolin tenta reencontrar o amigo, não conseguindo, ele parte, né, para as cruzadas. Nas cruzadas ele percebe que aquilo que ele conquistou moralmente não condizia com os acontecimentos ali daquele momento. As pessoas revoltas, as pessoas com ódio, querendo guerra, querendo matar, com um desejo de conquista, de ser mais do que os outros, de ter mais poder, em razão de uma bandeira, né, levantada pela própria igreja, dizendo que aquela guerra era uma guerra santa, que era para os domínios, né, para dominar hereges, para dominar pessoas que não acreditavam em Cristo, e que eles eram pessoas ruins em razão disso, né? Então, assim, trazendo para os nossos dias isso, pensa, hoje nós convivemos com uma série de pessoas em nossa volta, pessoas que são de diversas religiões e pessoas que nem religiões possuem, pessoas que nem acreditam em Deus e nem em Jesus e nem em nada, mas assim, com condutas e comportamentos que independem da sua crença. Né? Nós vemos espíritos de todas as classificações misturados. Pessoas que estão dentro de uma igreja ou de uma religião, seja ela qual for, e têm hábitos e têm comportamento promíscuo, vicioso. Pessoas que estão fora de igreja ou qualquer tipo de religião e têm atos caridosos, que são pessoas que fazem a família, que dão valor às amizades, que têm empatia, que possuem sentimentos e atitudes caridosas. Então, assim, se a gente vivesse nessa era, no século XV aí, nós estaríamos perdidos hoje com o comportamento que temos. Concordam comigo? Porque não pode haver apenas um tipo
né, de ser supremo, que se coloca como se fosse representante de Deus, mandando e desmandando em todo mundo. Porque isso seria um ato completamente, como que eu posso falar, desumano, né? Alguém querer mandar em todos ao mesmo tempo e plantar ideias de que ele é o único ser supremo, que ele é o único ser que nós devemos acreditar na sua verdade e seguir as suas regras. Bom, se trouxer para os nossos dias, infelizmente nós estamos mais ou menos assim, só não chegamos ainda nas vias de fato, mas em alguns casos, inclusive, já chegou. O que eu quero dizer? Que cada um é responsável pelo que pensa, pelo que sente, como age. Cada um é responsável. O que o outro pensa a seu respeito, o que o outro age a seu respeito, vai ficar a critério dele. Resolver isso com Deus depois. É ele com Deus. O que ele sentiu, o que ele fez, o que ele falou. O que você fez, o que você sentiu, o que você falou, você vai ter que responder com Deus. É individual. Essa guerra não é uma guerra conjunta. Essa luta não é uma luta conjunta. Nós estamos no meio de outros seres, seja até nos seres vegetais, animais, minerais. Nós estamos no meio de um monte de seres, inclusive os homens, que é para ajudar na nossa evolução, para passar algumas situações no meio desses seres, onde nós, cada um de nós, vamos saber sair ou não dessas situações e dessas pessoas, conviver bem ou não. Nós vamos responder isso individualmente. Então, nessa lição, fica muito claro para a gente que o Shaolin indo para a guerra, ele não responde pela guerra, ele responde como vai ser o comportamento dele dentro da guerra. Tanto é que ele fala, do jeito que eu estou vendo a situação aqui, crianças levantando bandeira, qual é a chance de uma criança ganhar uma guerra? E para que tanto ódio plantado na mente de uma criança? Aí a gente faz um paralelo com essas crianças que estão aí nos morros do Rio de Janeiro, tá aparecendo o tempo todo para nós aí nos noticiários. Crianças que já estão fazendo apologia ao crime ou já estão dentro do crime. Já estão contra policiais, já estão contra uma sociedade querendo lesar o cidadão que sai para trabalhar, roubando, estuprando. Crianças, não é cara adulto. Crianças, 13 anos para mim ainda é criança, é pré-adolescente, que já estão dentro de uma lógica do crime. E eles acreditam naquilo fielmente e eles agem de acordo com o que colocaram na cabeça deles. Só que quem colocou, paga, beleza. Mas quem aceitou, paga também. Principalmente quem aceitou. Ah, mas era uma criança, ela não tinha ainda o livre-arbítrio. Tinha sim, gente. A criança, a partir dos 8 anos de idade, os pais, o que eles puderem ajudar esse espírito até os 8 anos de idade, beleza. Depois dos 8 anos de idade, grande parte do que acontecer com aquele indivíduo ali, a culpa já é dele. Ou parabéns para ele, de acordo com o seu livre-arbítrio sendo utilizado. Ele tem anjo de guarda, ele pode ter dentro dele o desenvolvimento moral ou não, depende muito do que ele aceita. Se a criança passa a não aceitar, então eu posso lavar minhas mãos, então filho a gente cria até os 8 anos. Não, a gente vai criar para sempre. A gente vai educar para sempre, a gente vai tentar dar o mais que a gente puder para sempre. Não interessa que o cara tenha 80 anos e você 100, é teu filho. Deus confiou aquela vida na tua mão. Mas ser responsável por ele a vida toda, você não vai poder ser. Você pode continuar numa conduta que ele vai olhar, vai se envergonhar ou vai te admirar. Vai falar, poxa, minha mãe tá fazendo coisas ali que eu admiro. Poxa, minha mãe tá fazendo coisa ali que eu fico envergonhado. Ele vai, através do seu comportamento, avaliar o comportamento dele e ver o que ele quer, o que ele não quer. Livre-arbítrio dele, ele vai escolher. Então, em todos os lugares, seja mediante a uma guerra, seja mediante a uma situação que está tendo uma explosão aí de violência social, seja no meio de política, seja no meio da sua família, seja no seu trabalho, seja você pegando um ônibus, os meios, Deus encontra todos ele utiliza a seu favor. Agora, se você vai saber utilizar a seu favor, aí é o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. E você vai responder por isso. Então, vem esse espírito de luz e dá um toque para o Shaolin. Calma, você não está no lugar errado. Foram mandados uma série de espíritos elevados justamente para dar uma melhorada nesse ambiente todo que vocês estão. Você vai ser amparado e você não está no lugar errado. Fica em paz, né? Você não quer fazer com maldade, com deslealdade. Você não quer praticar a violência.
quem sabe num meio tão violento, você leve palavras, você leve conforto que você tem para dar, né? É como você entrar num hospital e tem médico que mal olha na tua cara, ele olha, você pergunta para ele, tá de cabeça baixa, ele já vai escrevendo, às vezes já tá até pronto, ele só assina e fala, tá aqui. Só que você sai lá fora para tomar a injeção que foi colocada pelo médico, você vai passar pela enfermaria, vem um enfermeiro, ele te coloca sentado, ele te acalma, ele conversa com você. A guerra tá montada, tá todo mundo ali naquele vucu-vucu, né, de pronto-socorro, tá cheio, pessoas educadas, mal educadas, pessoas que estão gritando, é, pessoas que estão ali tentando apaziguar. No meio da guerra é a mesma coisa. Né? Guerra, hospital, às vezes dentro de uma escola é assim. Quando tem aquele vucu-vucu de aluno brigando, ou então aluno que hoje em dia tá farto e ainda vai encher ainda mais de crianças que são excepcionais e que alguns são de grau altíssimo, né? Que são grau de violência. Eles vão entrar na escola, eles vão fazer aquele vucu-vucu todo. E ainda assim, vai ter sempre um que vai estar lá contendo aquele desequilíbrio todo, através de palavras, através de orações, através de conduta. Então, no meio da guerra, se tivesse só gente desequilibrada, imagina só o que ia ser. Né? Então, tem que ter aqueles que vão apaziguando. E, com certeza, a missão do Shaolin aqui foi chamada para isso. Né? E nós estamos precisando de mais pessoas que entrem no meio dos vucu-vucu da vida e comecem a fazer o intercâmbio para poder acalmar as situações, porque realmente elas estão pegando fogo. Acabei de conversar isso com um amigo. Falei, eu tô tão assim aborrecida em relação a algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A falta de valores, o desregramento, a promiscuidade, drogadição, a facilidade que as pessoas encontram no meio de burlar a lei e conseguir, né, lesar o próximo, porque o cara é meio esperto, porque ele conhece alguém, ou porque tem alguém que está no poder e aquela pessoa faz tudo de acordo com a conveniência dela, então eu vou ser conveniente a ela para que eu possa usufruir também. Então, assim, nós estamos vivendo o top dos tops dos tops dos momentos assim, com falta de tudo. Nós estamos virando um século XV de novo. Só que não está tendo cruzada, só que não está tendo guerra declarada, mas existem várias guerras que não são declaradas e principalmente as espirituais. Eu não sei se vocês estão sentindo como eu, mas eu estou sentindo isso na pele. E eu não é porque eu tenho um desenvolvimento ou não tenho desenvolvimento coisa nenhuma, mas é sensibilidade. Né? Eu sempre fui médium de sensibilidade. E a minha sensibilidade, ela está muito aflorada ultimamente. Do negativismo. Eu estou evitando conversar com pessoas porque eu sinto que até eu estou carregada de falar assim. Eu não tenho palavras de motivação, de falar, gente, tá tudo passando, nós vamos ficar bem. Parece que nós estamos vivendo um momento assim das trevas, sabe? Que tá difícil acreditar que as coisas vão ficar bem. A gente só consegue acreditar porque através do conhecimento, através das leituras, dos estudos que nós fazemos, é da lei de Deus que tudo fique melhor. Que depois de uma tempestade vem o arco-íris, que depois de um vendaval, ele limpa toda aquela sujeirada e aí você tem que reconstruir coisas novas e melhores. Então é pela lei de Deus que a gente sabe que tudo vai ficar melhor. Mas olhando o nosso dia a dia, meu Deus do céu, é um pouco desanimador, né? Então é um momento que a gente tem que se pegar mais ainda com Deus, é o que a orientação desse mentor ao Shaolin serve para nós. Se apegue às suas orações, se apegue a Deus, continue cultivando dentro de você o equilíbrio, continue cultivando dentro de você a vontade de que as coisas permaneçam bem, que o bem consiga ganhar essa guerra toda, que nós possamos sair melhores dela do que quando nós entramos, né? Então vamos lá. Muito grupo de oração, entrar aí, quando vocês entrarem na internet, procurem assistir palestra, procurem ouvir boas músicas, procurem vibrar pelo nosso planeta, procurem vibrar pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, por você. Tenta o mais que vocês puderem manter-se ligado com a espiritualidade. Pois não é só lá na época das cruzadas que existia a guerra entre o bem e o mal, não. Nós sempre cultivamos esse tipo de conflito. Por quê? Porque somos atrasados e necessitamos disso. Como ele colocou aqui, está todo mundo dentro de um planetinha de prova e expiação para passar por todas as situações que vão amadurecer o teu espírito.
né? Tem uma frasezinha de Facebook lá, uma postagem que o povo coloca lá. Eu acho que Deus pensa que eu sou incrível Hulk, né? Porque ele dá burdoada pra caramba e acha que eu sou forte o suficiente pra aguentar. Deus não dá pancada em ninguém. Agora a gente fez por merecer as pancadas, então a gente acaba tomando muito mais do que aquilo que a gente imaginava que poderia aguentar. Na hora de provocar, a gente se achou o máximo. A gente viu vantagem naquilo. A gente ficou feliz, né? Porque nós conseguimos articular situações a nosso benefício, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aí quando vem a conta, a gente fala: ai, Senhor, mas tudo isso. E olha que Deus é maravilhoso, que Ele manda tudo em prestações. Porque se Ele mandasse de acordo com aquilo que a gente merece, numa burdoada só, aí eu preciso acreditar em morte. Era melhor morrer, né? Porque não dá, a gente não aguenta. Mesmo vindo em prestações, a gente não tá aguentando, a gente fica chorando, vitimizando, a gente fica achando que a gente não merecia tudo isso, que a gente precisa de ajuda, e a gente começa a pedir socorro. Quando a gente começa a pedir socorro, significa que a gente começou a entender que se a gente tivesse ligado com essa ajuda o tempo todo, provavelmente a gente não teria caído nos erros do passado. Então, é onde Deus acelera o nosso processo de amadurecimento, é no sofrimento. Então não vamos dar uma de covarde de achar que agora, durante o sofrimento, a gente é coitadinho, não. Que a gente é vítima, né? Que nem tem aí fora muito vítima da sociedade. Ninguém é vítima de ninguém. Cada um tem a escolha da sua vida. Ah, mas não teve oportunidade. Todo mundo tem oportunidade o tempo todo. Eu vou fazer que nem aqueles moleques que saem no ônibus, né? Eu poderia estar roubando, matando, estuprando, eu poderia estar fazendo isso, mas não, eu estou dentro da minha casa fazendo isso tudo, olhando para a cara de um vídeo, olhando minha cara no vídeo e dando minha cara a tapa de acordo com as minhas opiniões para uma série de pessoas que eu nunca vi na vida. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão me ouvindo, que estão acompanhando os estudos, tanto quanto eu, estão começando a se chocar, estão começando a entender que lá dentro tem o espelho, aqui fora tem o espelho do que tem aqui dentro. Que nenhum de nós somos de fato vítima, todos nós fizemos por merecer, então agora a gente tem que saber passar. Se os bons espíritos vêm à Terra, que é para nos auxiliar, e eles não têm mais nada a ver com isso, eles não têm nada a ver com prova e expiação, eles vêm para auxiliar. Se eles se mexem por nós, por que a gente vai ficar de corpo mole e não vai fazer a nossa lição de casa? Então, assim, de tempos em tempos, a espiritualidade traz textos, traz informações de que nós não estamos desamparados. O que acontece muito de nós é a moleza no corpo. Ah, eu não tô aguentando, não. Ah, eu quero que acabe com isso. Ah, me tira daqui. Né? Se um espírito superior ele tem esse choque diante de uma realidade que é violenta, né? E ele fica naquela, será que eu devo ficar aqui mesmo ou não? Imagina nós, então. Nós também não queremos. Só que faz parte das orientações de Deus, da benevolência de Deus, que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ou para a gente ensinar, ou para a gente aprender. Então, bora lá.